Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Carisquelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia e hoje a gente vai falar sobre prescrição de exercício na pessoa idosa, né? Então achei um paper super interessante lá, um grande consenso na real, e vi que tinha um brasileiro, e aí aproveitei e fiz contato para a gente poder conversar, praticamente um livro, um grande consenso, um livro que merece, né, ser lido de cabo a rabo. Então, Rafa, como é que foi o episódio? Olha, difícil falar, né? O Eduardo é literalmente uma referência na área. A gente estava dando uma olhada aqui no Lattes dele. Quase 400 publicações, 15 mil citações, mais ou menos. Então é alguém que com certeza tem muita contribuição para dar nessa área. E eu acho que foi legal, assim, porque o consenso é realmente muito robusto. São 58 páginas e ele vai a fundo, tanto em evidências epidemiológicas, quanto no que a gente tem de evidência clínica mesmo, né, do que funciona e não funciona, em várias populações ou fenótipos de idosos. E, e aí a gente vai depois ali para uma outra parte muito específica, né, que é interação medicamentosa, implementação. Então, acho que é um papo muito completo para todo mundo que trabalha aí com essa população. É interessante, assim, realmente a gente conseguiu abordar outras perspectivas sobre o assunto. Muito bom, muito bom. E, né, naqueles recadinhos do Fisioterapia, né, a gente que está agora no mês de fevereiro, temos algumas novidades aí. A nossa pós-graduação de trauma já está aberta as inscrições, já temos alunos nela e a gente está no processo aqui de produção a todo vapor aqui no estúdio. Está muito bacana, o curso está super completo, né? E também a gente, para março, vai ter a certificação de agentes eletrofísicos, né, onde Júlio Fernandes, Carlos Pinfield e Josimari de Santana, né, representaram todo esse time falando de todas as situações de agente eletrofísico, trazendo as atualidades. Ficou super completo. Eu não sabia que tinha tanto assunto para falar de eletro, então ficou muito legal, assim, tem muita prática também. É um produto em parceria com a Ibramed, então ficou super legal. Espero que vocês gostem. Então, sem mais delongas, bora para o episódio e até mais. Valeu! Então, pessoal, Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui, trouxe um convidado de fora que a gente está acabando de conhecer, né? Então a gente está aqui com o Eduardo Cadori para falar de um paper que acabou de sair, um artigo super interessante sobre prescrição de exercício na pessoa idosa. E a gente vai destrinchar esse artigo aí, vamos deixar o link, obviamente, aqui para vocês lerem. Mas, antes de qualquer coisa, Rafael Crescicalani, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos escuta. É um belo artigo, por sinal, né? Um artigo de quase suas senhoras 50 páginas. Artigo bem robusto aí, foi uma preparação para esse episódio, então aproveitem, né? A gente vai trazer o suco desse artigo aqui. Exatamente. Então, é isso. Primeiramente, a gente já fala parabéns pelo artigo, Eduardo. Quando eu achei o artigo, eu vi Obrigado. que tinha um brasileiro envolvido lá. Falei, deixa eu ver se ele me responde. Respondeu, estamos aqui gravando. Eduardo, seja muito bem-vindo. Se apresente aí para a galera. Obrigado, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que for assistir. Para mim é um prazer fazer parte, né, do podcast. Gostaria de agradecer pelo convite e principalmente pelo interesse no nosso trabalho, né, que sempre nos deixa muito contente, né, quando tem alguma repercussão assim dessa forma, né, alguém querendo discutir ele. Perfeito. E o papel desse podcast realmente é disseminar a informação, né? Divulgar o que, principalmente que os brasileiros têm produzido. Então, vira e mexe, a gente traz realmente alguma referência específica, pontual. A gente poderia gravar 10 episódios aqui com cada um dos tópicos que a gente tem. Então, a gente vai tentar fazer um grande resumão, né? Então, para começar do começo, né, Eduardo, também se quiser falar um pouquinho mais da sua formação e tudo mais, e já engatar em relação a como que esse artigo foi produzido, da onde que ele surgiu, né? Então, conta um pouquinho, a gente já conversou no bastidor, mas acho que é legal a galera saber. Certo. Bom, então, eu sou professor na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Eu participo, né, de 2 grupos de pesquisa aqui, já há muito mais tempo do grupo de pesquisas em treinamento de força. Mais recentemente, oficializei minha participação no grupo de pesquisa em gerontologia, ao qual eu já colaboro há algum tempo. E tem uma relação, né, de investigação, desde que eu fui fazer parte do meu doutorado, e acabei fazendo o segundo doutorado lá no início da década passada, com a Universidade Pública de Navarra, lá o Departamento de Ciências da Saúde, né, juntamente com o professor Miquel Esquerdo, e o envelhecimento tem sido, desde quando eu era aluno de pós-graduação, uma da minha principal linha de pesquisa, a linha de pesquisa que mais me apaixona e, né, fico super feliz aí de ter participado, né, desse segundo trabalho. Na verdade, é o terceiro, digamos assim, entre posicionamento e consenso, é o terceiro que eu participo, né? O primeiro dele foi da National Strength and Conditioning Association dos Estados Unidos, né? Um trabalho já com bem menos autores, e aí veio esse primeiro consenso internacional publicado em 2021 e agora esse update, né? Esse consenso global, como a gente vinha falando antes do início, tem uma série de grandes pesquisadores que participam como autores desse trabalho, né, em diferentes linhas de pesquisa na área do envelhecimento, obviamente que a maioria deles que de alguma forma investiga os efeitos do exercício, né, desde aspectos mais moleculares até aspectos funcionais, doenças crônicas, o próprio tratamento de câncer no idoso. Então, assim, tem diferentes linhas de pesquisa aí contempladas entre os pesquisadores, o que fez, eu acho que esse documento acabou saindo amplo, inclusive, falando alguma coisa de bastidor, teve até a discussão se daqui a pouco não deveria ser um livro, né? Mas, na verdade, o livro ele acaba não tendo... o livro ele vai vender durante muitos anos, né? Uhum, Mas ele acaba não tendo quando ele sai, ele acaba não sendo tão atual, né, o tempo de saída dele, quanto um artigo, uhum. né? E realmente, na verdade, esse artigo ele contempla muitos tópicos associados ao envelhecimento e acabou sendo um consenso de que, olha, na verdade, dificilmente, claro, muita gente que gosta do tema, que se apaixona pelo tema, vai ler da primeira à última linha, né? Como está lendo ali um livro, um romance, mas muitas pessoas vão consultar os tópicos específicos. Poxa, eu trabalho com oncogeriatria, eu vou ver a parte de recomendações de exercício no câncer em idosos, eu trabalho com fragilidade, com sarcopenia, eu vou direto lá. Então, acaba sendo uma consulta. Eu sou suspeito, né? Eu recomendo ler o artigo inteiro, porque ele ficou, ficou muito bacana. Na verdade, como eu comentei, ele é um update revisado e ampliado do Consenso Internacional publicado em 2021. E esse Consenso Internacional publicado em 2021, talvez o embrião dele tenha vindo de um capítulo de livro escrito pelo Miquel Esquerdo e a Maria Fiataroni, que gerou 2 editoriais, tá? Isso lá pelo ano de 2019, 2020. E eu acho que o Miquel propôs para ela, a Maria Fiataroni, já aposentada, se não me engano, lá na Austrália, e o Miquel propôs para ela a escrita de um consenso, né? E ele, então, logo ele fez isso, ele me ligou e a gente, né, eu e o Mickey, a gente escreve revisões juntos desde 2012, né, quando eu fui trabalhar com ele, a gente se conheceu, eu era aluno de doutorado, acabei sendo orientando dele, e aí a gente, né, começou a escrever coisas juntos, então a gente tem muita coisa escrita, né, artigos de revisão com recomendações, a gente sempre gosta de fazer essa. No final de cada trabalho de revisão, a gente sempre gostou de botar pelo menos uma tabela, recomendações, e aí tentar Uhum. traduzir, né, as evidências assim, em algo assim para o clínico, né, para quem está na ponta, para o profissional de saúde que está na ponta, para que isso possa se traduzir numa instrução assim, fácil de ser seguida, obviamente, com as adaptações de acordo com a casuística, né, de cada paciente, né, de cada pessoa, mas e aí a gente, como a gente tinha escrito muita coisa, então a gente começou a pensar e, claro, a,
atualizar conteúdos, né, fazer buscas, e aí vários autores, alguns autores, né, eles acabam entrando e fazendo a edição, trabalhando já num first draft, né, num primeiro desenho. Outros autores se responsabilizam por tópicos, né, e depois entram também nessa revisão global, né, é o meu caso, já lá no artigo de 2001, até estava comentando, assim, um dos tópicos que eu escrevi bastante foi a parte de treinamento de potência no envelhecimento, o treinamento multicomponente nas síndromes geriátricas ali, na sarcopenia, na fragilidade, na deterioração cognitiva, né? E aí agora para esse assim se buscou ampliar, né? Então me lembro que tive uma conversa com o Mikkel, assim, sugeri para eles alguns tópicos que eu achava que tinham que ser contemplados. Em compensação, ele já me devolveu algumas tarefas, né? A gente tinha acabado de publicar um artigo foi um ensaio clínico bem bacana, vendo custo de saúde, né, em idosos institucionalizados, um artigo original, um ano de intervenção, e de uma doutoranda nossa, né, que ele era orientador, eu era co-orientador, e aí a gente, pô, Eduardo, escreve o tópico de custo de saúde, né, e aí também alguma coisa que talvez seja um pouco mais relacionada, né, a tópicos assim explorados pela educação física, que é a interrupção, os efeitos da interrupção de treinamento e do retreinamento. Acabei contribuindo nesse tópico bastante. Treino concorrente ou combinado, né, de força aeróbica, que era uma linha de pesquisa que talvez tenha sido a linha de pesquisa, assim, não a primeira que eu desenvolvi, com certeza não, mas foi a que, digamos, fez a primeira projeção da minha carreira, assim, como pesquisador, assim, certamente foi, e até tanto foi que, embora eu reconheça que trabalhar com idosos independentes num âmbito global de saúde não tenha tanto impacto, tem mais impacto dentro do universo da educação física, e aí por isso a gente tenta sempre fazer uma contribuição mais em populações mais clínicas, né, como atualmente, mas eu sempre gosto de manter um pé nos idosos independentes, né? Então, ontem mesmo a gente fez a primeira, very first submissão de um trabalho que com idosos saudáveis e independentes, mas que compara aí uma intervenção de treino de força e aeróbio com uma intervenção de treino de força e dança. Por que dança? Porque a dança é uma atividade prazerosa e que tem implicações positivas do ponto de vista funcional, e talvez seja mais fácil tu engajar idosos em sair para dançar do que propriamente colocar eles numa esteira, numa bicicleta, ou caminhando com uma intensidade alvo. Então, assim, a gente faz esse tipo de investigação, tentando aportar algo diferente numa população assim que é independente, né, como estratégia de prevenção, e fazendo link, né, com o trabalho, certamente a gente vai falar um pouco, na questão do fenótipo saudável do envelhecimento, né, que previne aí o tempo de morbidade aumentado lá no final da vida. Então, cara, um pouco essa é a minha história e a história de como surgiu, né, o trabalho. Obviamente que esse trabalho, uma vez que ele tem o primeiro draft, pensa que passar por 35 autores, né? Então, assim, eu não posso deixar aqui de mencionar que, assim, além de ser o grande idealizador, né, o grande líder do trabalho, o cara que teve a maior trabalheira é o Mikkel Esquerdo. Por quê? Porque, no final das contas, cara, um consenso de 35 pessoas, nem todo mundo concorda com tudo, né? Ou com todas as abordagens, né? Então, assim, ele teve que mais ou menos fazer esse meio campo com outros 34, certo? E aí a gente sabe, nem todo mundo é, digamos assim, tão democrático. Alguns são mais intransigentes que outros em relação àquilo que pensam, né? E isso realmente não é fácil, né? Então, eu acho que tem o grande mérito, não só de idealizar esse projeto, como fazer isso virar realidade, porque sinceramente, poderia ter parado no passo 2, né? Que é conseguir o consenso. Mas, felizmente, assim, são várias redes, né, de pesquisadores ali,
então vários vínculos ali entre eles, né? Uma rede grande que é da International Conference of Freight Sarcopenia Research, ali onde tem vários autores desse grupo de autores aí que trabalham, se reúnem mais, né? Que são, claro, alguns deles, como o próprio Mica Esquerdo, consultores da Organização Mundial da Saúde, então eles já têm uma certa sintonia de pensamento, né? Hum. Mas enfim, cara, foi uma trabalheira e a gente está feliz aí que saiu ali nos primeiros minutos do ano de 2025, literalmente, e a gente espera que tenha a mesma ou mais repercussão que o primeiro consenso, que foi o Consenso Internacional, que saiu em 2021, que teve aí mais de 1.000 citações. Muito bom, muito bom. Rafinha? Eu acho que a gente podia até começar, Eduardo, introduzindo a temática, né, da base. Eu acho que o que eu gostei muito lendo o artigo é essa base conceitual que o artigo traz sobre o envelhecimento, né, sobre a epidemiologia relacionada ao envelhecimento, que basicamente é o gancho para a gente discutir ao longo do consenso por que o exercício físico, a atividade física talvez seja tão relevante, né? Por que ter critérios bem definidos e baseados em evidência talvez seja tão relevante assim no envelhecimento? Acho que você poderia começar dando uma introduzida nesse assunto. Cara, eu acho que durante décadas se falando das mudanças deletérias do envelhecimento, né? Isso é um conceito equivocado, né? Isso é um conceito que, na verdade, é uma cultura de inatividade, um hábito de inatividade conforme a pessoa envelhece, né? Claro que isso tem muito das gerações anteriores naquela cultura de que a atividade física é puramente lazer e que em determinado momento da tua vida tu tem que focar em trabalho, né? E aí gerou, né, décadas de sedentarismo e aí criou, embora a expectativa de vida por diversos fatores, né, evolução de diagnósticos e tratamentos, acabou aumentando a nossa expectativa de vida, principalmente, né, de forma mais importante nos países em desenvolvimento, né? E aí alguns problemas, né, que não se conheciam porque as pessoas faleciam antes, começaram a aparecer, e todos eles associados ao envelhecimento, né? A síndrome de fragilidade, a sarcopenia, a deterioração cognitiva e demência, né? Deterioração cognitiva leve, demência, quedas, incapacidade funcional, dependência, necessidade de institucionalização, várias hospitalizações, né? E muitas coisas, né, associadas ali à perda. Inicialmente se acreditava, né, que é a perda de massa muscular, né? Hoje se sabe que, na verdade, a massa muscular ela explica muito menos do que se pensava e que a grande questão ela reside, né, na função muscular, né, na perda de Uhum. força, na perda de potência, na perda da capacidade do músculo produzir força num intervalo curto de tempo, né, conhecida como a taxa de produção de força e, digamos coloquialmente, como a força explosiva, né? Então, essas variáveis de função acabavam explicando mais o declínio na habilidade de marcha, na habilidade de sentar e levantar, de subir escadas, obviamente que integrando com outros sistemas o equilíbrio também. Então, hoje, felizmente, a gente tem já mais difundido que essas mudanças do envelhecimento, elas, na verdade, a forma correta de falar é mudanças relacionadas ao envelhecimento inativo, Uhum. né? Então, e aí se chegou a esse conceito dos diferentes fenótipos do envelhecimento, que inclusive, né, tem essa figura aí que eu acho ela muito bacana no artigo, que é a primeira figura, que ela tinha uma figura embrionária parecida, em preto e branco, no trabalho de 2021. Ela vem mais bonita nesse trabalho, vem repaginada, mas com a mesma mensagem, né? Quando tu tem um ganho de expectativa de vida, quando tu tem um tempo maior de vida, dependendo da forma que tu viver a tua vida, se tu tiver um estilo de vida não saudável, e aí a gente Uhum. pode ficar na quantidade de atividade física,
mas também com outros aspectos, né? Tabagismo, abuso de álcool, nutrição inadequada, né? E aí, cara, eu vou fazendo alguns parênteses, tá? Se a gente for para o universo de países em desenvolvimento e pegando até o Brasil, a própria nutrição inadequada, às vezes tem um fator que é anterior, né? Que é uma saúde bucal pobre, né? Uhum. Então, quer dizer, o cara não tem, não, às vezes não tem condição, né? Mas quando tem condição, às vezes não tem dente saudável para morder um bife, né? Ou para conseguir comer aí uma fonte de proteínas, né? Então, porque o cara tem dor, enfim, uma série de aspectos que se junta também com outras, aí sim, mudanças associadas como perda da capacidade de sentir o sabor, do olfato e outras mudanças assim que tornam comer algo assim mais, comer proteínas principalmente, algo mais, claro, e outras vitaminas são importantes, algo assim mais difícil, né? De maneira não orientada, né? Então, enfim, então os fatores ligados ao estilo de vida, mas de forma central à quantidade e à intensidade de atividade física, certo? Deprimida vai gerar um fenótipo não saudável, que além de maior predisposição ao desenvolvimento de doenças crônicas, lá no final da vida vai gerar o que a gente chama de maior tempo de morbidade, né? E Uhum. aí nos leva a uma seguinte reflexão: muitas pessoas que se aproveitam, entre aspas, de uma maior expectativa de vida, na verdade não se aproveitam tanto, porque passam de 30 a 60% dessa expectativa de vida ganha num estado de dependência parcial ou completa. Então, quer Uhum. dizer, será que vale a pena viver mais assim, né? Porque no final das contas, talvez teus filhos, teus netos estão mais contentes de te ter perto deles, mas tu vai dar trabalho para eles para caramba. E será que tu tá mais contente em ter Uhum. que em não tomar as decisões de onde tu vai, quem tu vai visitar, se tu vai ver teus amigos ou mesmo ir para sair de casa para visitar teus netos, passear, viajar, né? E por outro lado, tu tem o fenótipo saudável, onde tu observa minimamente esses fatores que influenciam na tua saúde e no que diz respeito à atividade física, ao exercício físico, se tu te compromete a isso, cara, tu vai ter um tempo de morbidade muito diminuído, certo? E vai de fato curtir essa expectativa de vida ganha nas últimas décadas, né? Então, essa é a questão. E aí a gente pode citar como exemplo de extremo positivo desse fenótipo saudável, os atletas masters, né, que até podem ter ou não ter sido profissionais e vivido do esporte, mas aqueles caras que se aposentaram da competição de elite e não pararam de treinar, né? Então tu pega assim um atleta. Pô, tem um artigo assim que até ele, assim, do ponto de vista metodológico, ele não é o mais robusto, porque o N não é tão grande e nem poderia ser, que é com levantadores de peso olímpico, masters, que não se aposentaram, média de idade de 70 anos. E esses caras apresentam em torno de 20 a 30% de força mais do que universitários com média de idade de 22 anos fisicamente ativo, praticantes de esporte, não treinados em força. E aí tu pensa assim, onde é que está a mudança do envelhecimento aqui? Será que esses vovôs e vovós, atletas, né, de halterofilismo, masters, que seguiram levantando peso, será que eles vão precisar de ajuda para subir escada, né? Ou de ajuda para ir no banheiro? Talvez até sim, mas muito perto do final da vida, Uhum. certo? Ou talvez não vão precisar nem no final da vida. Uhum. Então, essa é a ideia. Claro que aqui eu estou falando um extremo, né? Então, eu costumo dizer, a gente, quando muita gente fica muito ansiosa quando daqui a pouco o ganho de força de um idoso, ou uma idosa que está aplicando uma intervenção,
dá uma estabilizada. Cara, não tem que ter ansiedade. Estabilizou como? Ah, estabilizou no nível de força de uma pessoa de 40, 50 anos. Cara, o que tu tem que fazer agora é não lesionar ela, né? Uhum. Para ela manter, porque uma pessoa de 40, 50 anos não vai vir a óbito dentro da normalidade porque perdeu o equilíbrio de maneira, né, usual. Não, isso não vai acontecer. Ela não é uma pessoa dependente, certo? Então, se tu conseguiu isso, cara, tu não precisa ter grande ansiedade em seguir aumentando. Todo mundo tem a sua janela de adaptação. Mas assim, o importante também é importante dizer, dentro dessa lógica de fenótipo de envelhecimento, é que mesmo no fenótipo não saudável, se lá no final da vida, a gente aplicar a atividade física de forma terapêutica, né? E aí os fisioterapeutas trabalham muito com isso. Ainda assim, tu consegue reduzir o tempo de morbidade, certo? E melhorar a qualidade de vida que essa pessoa vai ter na reta final, Uhum. certo? E eu acho que isso é muito importante, né? Nunca é tarde, né, para tu conseguir alguma melhora e alguma redução no tempo de morbidade. E a gente tem que muita gente, né, me questiona assim, né? Vem cá, mas poxa, eu tenho um idoso com 80 anos lá trabalhando e com 5, 6 comorbidades. O que eu ataco primeiro? Uhum. Capacidade funcional. Uhum. Por quê? Porque idosos com 80 anos, cara, não são as comorbidades que vão determinar a expectativa de vida dele, e sim a presença ou ausência de incapacidade funcional. Isso tem um trabalho maravilhoso, né, do Lande e colaboradores em 2010 que mostra isso, né, que idosos sem incapacidade funcional não possuem diferenças, não tendo nenhuma comorbidade ou tendo duas ou mais comorbidades, certo? Eles vivem mais do que os idosos com incapacidade funcional, independentemente desses ter zero comorbidade ou duas ou mais comorbidades. Então, a questão ela é muito centrada na capacidade funcional, e quando a gente fala, de novo, voltando ao início, né, da minha fala, né, nessa questão, quando a gente fala de mudanças do envelhecimento, a gente precisa necessariamente incluir o inativo depois do envelhecimento, mudanças negativas decorrentes do envelhecimento inativo, porque o Uhum. envelhecimento ativo é outra história. Perfeito. Eu queria aproveitar, a gente vai praticamente seguir a conversa baseada nas figuras, imagens e tabelas, né? E a tabela um você fala muito sobre a questão, né, de dose, tipo de exercícios, que sempre é uma questão de dúvida, né? Então, a gente esclareceu muito bem essa primeira parte em relação aos benefícios e até uma mudança de visão que a gente precisa ter, que é totalmente interessante. Mas, no final das contas, como você falou, né, e até trabalhou bastante, quais exercícios seriam melhor, quais são as doses, né? Porque uma das grandes questões sempre é essa questão do que, e para que e quanto, né? Então, fica à vontade para explorar essa parte aí, que quem estiver lendo o artigo junto aí, tabela um do artigo. Cara, na verdade, assim, eu sempre a minha abordagem é assim, ó, quando a gente fala em prevenção, quando a gente está trabalhando com aquela pessoa mais velha que ainda não tem perda funcional, eu acho que a abordagem que tem que ser recomendada é a combinação de treino de força e treino aeróbio, né? Uhum, A força, obviamente, que ela é insubstituível, né? Não adianta, mas eu caminho, né? Cara, se tu só caminhar, tu não vai conter a redução na velocidade de marcha. Obviamente que ela vai diminuir de maneira mais lenta do que quem não caminha. uhum, Mas, cara, a caminhada ela não é capaz de manter ativa, né, de ativar fibras do tipo 2, que são aquelas que vão ser responsáveis para tu ter uma ação que implemente uma velocidade de força de desaceleração do teu centro de massa suficiente para que tu não caia quando tu tropece.
ou mesmo levantar da cadeira, ou vencer um degrau de uma escadaria. Então, assim, a caminhada ela não é suficiente, né? Então, assim, a força ela é insubstituível como intervenção. E o trabalho cardio também, poxa, ele é muito positivo, né? Em várias questões, como próprias adaptações cardiovasculares, né? Ele é superior, né, do que o treino de força. Então, eu acho que, assim, como forma de prevenção, a combinação de ambos, ela é muito salutar, né? E aí, Uhum. claro, a gente pode também extrapolar isso. Poxa, o cara não faz cardio, mas, pô, consegue jogar o futebolzinho dele adaptado, ou basquete, ou outra modalidade esportiva. Claro, o esporte a gente não controla muito, principalmente o esporte de invasão, né? A gente não controla muito o risco de lesões, né? Porque tu não depende, isso pode, né, ter um risco maior do que um trabalho aeróbico sistemático. Mas também, cara, desaconselhar eu acho que é equivocado, né? Porque às vezes o Uhum. esporte ele mantém a aderência daquela pessoa. Mas assim, o próprio treino de força, se ele é utilizado, ou pelo menos deveria, por atletas de alto rendimento, como forma até de prevenção de lesões, e vocês fisioterapeutas sabem melhor do que eu do que isso, porque imaginem num indivíduo, né, de 40, 50, 60 anos, né? Mas enfim, então como prevenção, acho que essas atividades nunca abrindo mão de treinar força. Agora, quando a gente fala de um idoso já com perda funcional, poxa, esse cara, ele tem muito pouca. Imagina se ele tem problemas na habilidade de marcha, como é que esse cara vai treinar aerobiamente, né? Se ele tem sensação de fadiga constante, que é um dos hallmarks da fragilidade, né? Então, nesse caso, o treino aeróbio passa a ser algo secundário, o treino de força segue como protagonista, certo? E aí a gente entra no que a gente chama de treino multicomponente, né? E aí, poxa, o equilíbrio pela interação de sistemas proprioceptivo, vestibular, desculpa, visual, cara, isso aí tem uma revisão sistemática, nossa, que também, poxa, é um dos trabalhos que eu tive mais retorno na minha carreira, publicado na revista Rejuvenation Research lá em 2013, que já naquela época a gente observou que o treino multicomponente nessas populações já com síndromes geriátricas acaba sendo mais efetivo, né? Ele ataca mais problemas juntos. Então, a perda de equilíbrio, por exemplo, se tu não tiver uma intervenção de equilíbrio, infelizmente, só a força não vai te devolver. Então, é preciso estimular de alguma maneira o equilíbrio, é preciso realizar retreinamento de marcha. Então, a gente sai do treino combinado e vai mais para um conceito de treino multicomponente, quando a gente está Uhum. falando em tentar reverter um declínio funcional que já é existente, né? E aí, obviamente, que vão entrar algumas particularidades de cada pessoa, né? Existem as recomendações, mas existem as adaptações que a gente precisa fazer. E é impossível não falar, cara, que como forma de treinamento de força, o que mais cresceu nas últimas décadas, e aí eu tenho que dar um mérito também, claro, existem alguns protagonistas na literatura, mas provavelmente o cara que mais liderou, né, lidera isso, é o próprio Mikel Izquierdo, é o treino de potência em idoso, né? Uhum. Lá em 2014, cara, a gente publicou um trabalho pioneiro aplicando o treino de potência em pessoas com síndrome de fragilidade institucionalizadas. E logo na sequência, um outro trabalho com pessoas com síndrome de fragilidade, demência severa, depois de um período de restrição física, né? Mostrando então, pô, e aí, claro, o treino de potência ele entra como protagonista nesse consenso, por quê? Porque, cara, primeira coisa, ele é viável. Segunda coisa, isso a gente publicou numa revisão que, inclusive, é citada nesse consenso. Ele não gera maior número de lesões em idosos do que o treino de força tradicional, que é pequeno. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma taxa de lesão por praticante praticamente insignificante.
Então, quer dizer, não se diferencia nisso, não é pior. Segundo, terceiro, ele tem a possibilidade de, sem utilizar cargas, né? E aí, assim, o recomendado para o treino de força tradicional é sempre progredir até entre 70% e 80%. Progredir até lá, não iniciar, progredir. O treino de potência já não. Embora tu até possa trabalhar com cargas mais elevadas, não existe a necessidade. Por quê? Porque se tu ficar ali numa faixa entre 40% e 60% da tua força máxima, e trabalhar com velocidade na fase concêntrica exclusivamente, tu vai gerar o quê? O recrutamento de unidades motoras tipo 2, certo? E vai promover ganho de força máxima, muito comparável ao treino de força tradicional, com cargas maiores, e algumas vantagens: maior magnitude de ganho de potência, maior magnitude de ganho de taxa de produção de força, né, da força explosiva, e há revisões temáticas que já mostram que, se a gente comparar o treino de potência com o treino de força tradicional, em muitos testes funcionais os ganhos vão ser comparáveis, mas quando há vantagem para o treino de potência. Então, quer dizer, eu não estou aqui dizendo que o treino de força tradicional tem que ser esquecido, mas, na medida do possível, o treino de alta velocidade na musculação, o treino de potência, o treino de força explosiva, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser recomendado, né? E pode ser prescrito de forma combinada ou alternada, enfim, ele tem que ser prescrito quando é possível, né? E aí, quando não é possível, por alguma questão articular, bom, aí o treino de força tradicional, ele continua sendo uma ótima alternativa. Então, eu acho que, assim, falando de forma genérica, né, eu acho que as recomendações, elas seriam essas. A gente pode falar mais sobre dose, por exemplo. Cara, se a gente pensar, de novo, começando por idosos independentes. Em idosos independentes, 2 e 3 vezes por semana são superiores do que uma, mas não são diferentes entre si. Então, tu Uhum. já tem uma dose ótima entre 2 e 3 vezes por semana. Não significa que tu não possa treinar 3. Em termos de ganhos, não vai ter diferença do que 2. Por outro lado, se a gente for para idosos com síndrome de fragilidade, 3 vezes por semana já é melhor que 2. Por quê? Porque, cara, idosos, um outro hallmark da síndrome de fragilidade é um nível de atividade física muito baixo, né? Então, se esses caras não estão na intervenção, não estão com o profissional, eles não vão estar fazendo nada, certo? Via de regra, as atividades da vida diária deles são muito pobres. Então, uma terceira sessão, sim, dá vantagem em relação a uma sessão. Tem uma revisão sistemática com meta-análise publicada ano passado, né? Eu tive a felicidade de contribuir, que acaba sendo citada nesse consenso, mostra isso. E também tem um outro aspecto, né? Pela fadiga, sensação de fadiga constante, se é um hallmark do idoso frágil, esse cara, ele não consegue cumprir uma sessão da mesma maneira que um idoso independente. Ele cansa antes. Então, tu ganha mais com uma intervenção que por sessão é mais curta, tem menos volume, mas por frequência ela tem mais vezes, né? E até assim, ó, cara, se vocês me permitirem, não sei se estou falando demais da mesma questão, Fica se a gente tranquilo. for se a gente for para idosos hospitalizados, a gente, cara, tem uma série de trabalhos, né, em treino multicomponente intra-hospitalar, sendo o pilar o treinamento de força e potência. A gente publicou ano passado um estudo de dose e resposta muito bacana, um ensaio clínico de mais de 500 pacientes, tá? Idosos agudamente hospitalizados, tá? Hospitalização a mediana de 8 dias. Então, assim, a gente testou 3 sessões para o mesmo período de hospitalização. 3, 4 e de 5 a 7 sessões, tá? De treino multicomponente. Nesse caso, todos os dias da hospitalização. O que a gente observou? Com apenas 3 sessões, tu já tem ganhos na bateria SPPB e na velocidade de marcha, que é muito importante, né? No que tange a velocidade de marcha, já muda aí a trajetória da pessoa, a expectativa de vida.
Se tu vai a 4 sessões, tu aumenta o ganho na velocidade de marcha e aumenta o ganho na na bateria SPPB e já tem um ganho na força de preensão manual, que também é preditor de mortalidade, e de cognição. E se tu vai a 5 a 7 vezes por semana, tu não tem um ganho adicional de velocidade de marcha e SPPB em relação a 4 vezes, mas o ganho em relação à força de pressão manual e cognição é maior. Então, dependendo da variável, tu tem uma diferente relação entre dose e resposta. 3 já é positivo e a gente tem um outro ensaio clínico em hospitalizados que mostra que, 3 vezes tu já tem ganhos aí na força máxima, na potência. 3 é positivo, 4 é ainda mais positivo, 5 a 7 para cognição, por exemplo, faz a diferença, mas para as variáveis ali clínicas, como velocidade de marcha, já não tem um ganho superior. Enfim, cara, falar de dose-resposta aí é sempre muito, muito legal. E até aproveitar, Eduardo, o gancho, que você falou bastante, né, de dose ou da recomendação para treino de força, só resumindo, né, pelo que eu entendi, de 2 a 3 vezes, a gente chegando perto do que é um adulto, né, também, do que é a prescrição para um adulto saudável em termos de hipertrofia ganho de força, algo por volta de 60, 80% da RM máxima ali. Mas e a parte de cardio, assim, tem alguma recomendação específica para essas diferentes populações? Cara, então, aí assim, a tua pergunta é muito legal. A gente tem um estudo, cara, com treino combinado em idosos, tá? Um estudo publicado lá em acho que foi 2013, tá? Um colega meu, Rodrigo Ferrari, é o primeiro autor desse estudo, que a gente fez essa comparação em idosos treinados, inclusive, que vinham treinando 3 vezes por semana, a gente randomizou eles em continuar em 3 e treinar 2 vezes. No consumo máximo de oxigênio, né, que é uma variável assim que é preditora de risco cardiovascular, 2 e 3 vezes por semana não teve diferença, tá? Não teve diferença. Por outro lado, quem treinou 3 vezes teve uma melhora numa variável que é de desempenho, que é a potência máxima em ciclo ergômetro, tá? Então, assim, que é uma variável, digamos assim, mista entre a capacidade aeróbia máxima e economia, tá? Então, assim, ó, se eu quero melhorar a minha aptidão cardiorrespiratória máxima, 2 vezes vai me dar mais resultados do que 3 vezes. Agora, se eu pensar em quantidade de exercício, poxa, por exemplo, 3 vezes por semana, a literatura, né, tem inclusive pensando em, por exemplo, diabéticos tipo 2, tem uma revisão sistemática meta-análise que é maravilhosa, publicada no JAMA, inclusive por um amigo meu, falei com ele por telefone há pouco tempo, Daniel Pierre. Ele é uma revisão sistemática meta-análise publicada em 2011, mostra que a quantidade de atividade física influencia no benefício na hemoglobina glicada, né? Então, se eu estou pensando em controle do diabetes tipo 2, eu tenho que pensar em quantidade. Então, por exemplo, uma terceira sessão, ela não agrega na aptidão cardiorrespiratória máxima, mas ela agrega em outras variáveis, né? Se eu pegar outras variáveis cardiometabólicas como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, provavelmente essa terceira sessão vai me trazer mais benefícios, tá? Agora, talvez possa ser uma terceira sessão sem o mesmo rigor de intensidade que as outras 2 primeiras, né? Então, não é a realidade da maioria dos idosos, mas tem idosos que gostam, por exemplo, de fazer provas de endurance, né? Uhum. Então, enfim, ciclismo, ou corrida, e aí a gente sabe que, então, para aptidão cardiorrespiratória máxima, 13 2 vezes não vai ter diferença, mas o desempenho numa prova de endurance, independentemente da idade, ele não depende só da aptidão cardiorrespiratória máxima, ele depende de outras coisas, como economia de movimento, eficiência mecânica, e aí uma terceira sessão, uma terceira ou até uma quarta, certamente no desempenho na prova, vai trazer mais benefícios, independentemente da melhora no VO2 máximo, por exemplo. Então, pensando em saúde, em aptidão cardio máxima, 2 e 3 vezes não tem diferença. Pensando em outras
outros fatores, né, como controle do diabetes ou hipertensão arterial, certamente uma terceira sessão agrega, e aí pensando em desempenho, certamente uma terceira sessão agrega. Muito Independe da bom. intensidade, né? Ou não. Cara, assim, ó, a intensidade ela tem muita relação com a aptidão cardiorrespiratória máxima. Então, Uhum. assim, se eu pegar os estudos que a gente desenvolve, por exemplo, se eu pegar assim, uma caminhada de leve a moderada, cara, a melhora no VO2 máximo ela é discreta, tá? 6, 8%. Agora, se eu pegar os estudos nossos aqui, pô, progredindo para intensidade de limiar anaeróbio, ou trabalhando o treinamento intervalado de alta intensidade, tem estudos com idoso com esse tipo de trabalho, puxa, aí a gente já está falando assim, 20, 25% de melhora na aptidão. Então, assim, a intensidade mais alta aumenta a probabilidade de eu melhorar a minha aptidão cardiorrespiratória máxima. Então, assim, não é independente da intensidade, não. A intensidade realmente ela importa, tá? Quando a gente fala em melhora na aptidão. Para outras, assim, quando a gente fala, por exemplo, em controle glicêmico, né? A gente já falado de diabetes mellitus tipo 2, essa mesma meta-análise que eu mencionei, do Ampere e colaboradores, ela já mostra que a intensidade ela não exerce a mesma influência que a quantidade de atividade física para esta variável. Então, para algumas variáveis, a intensidade sim importa, entre elas a aptidão máxima, para outras variáveis de saúde, não. E essa parte você falou diversas condições, né, de saúde. E eu acho que uma das figuras lá que chama muita atenção é em relação à parte de polifarmácia, essa interação medicamentosa, né? Então, para a gente que é fisioterapeuta, a gente tem pouco conhecimento, né? A gente de base na formação acaba tendo que estudar por conta e muitas vezes isso atrapalha, né? Desde algumas interações, porque médicos diferentes estão prescrevendo, né? Não tem ninguém que está gerindo isso. E na hora de uma prescrição de exercício, de um ganho específico, né? A gente acaba tendo muita dificuldade de lidar. Então, acho que é legal explorar um pouco esse tópico, que é uma das grandes dificuldades clínicas que nós temos. Cara, pô, isso é algo que é muito, muito realidade no envelhecimento, né? Porque, então, às vezes o idoso, ou a idosa, acaba indo em diferentes especialidades médicas, né? Então, vai Uhum, lá no o cardiologista prescreve determinado medicamento, mas aí vai lá no pneumo, ele prescreve outra, ele não retira do cardiologista, vai lá no outro médico, ele também não retira, e aí aquele idoso, ele acaba entrando no que a gente conhece como polifarmácia, né? uhum. Que a literatura considera a partir de 5 medicamentos diferentes, e em muitos casos, acaba gerando, né, interação medicamentosa e gerando um efeito adverso maior, né, que pode, no caso do idoso, entre os efeitos adversos conhecidos, um risco aumentado de quedas, né, às vezes por 2 medicamentos com influência na pressão arterial que acabam se somando no seu efeito, como um diurético né, e um beta-bloqueador, enfim. E aí, se tu entrar com a intervenção do exercício, dependendo, pega aí uma hipotensão pós-exercício, vai ter esse efeito. Aí um terceiro fator que pode influenciar. Então, é muito importante. Claro que eu não sou médico, não gosto muito de entrar naquilo que é a área do médico, mas assim, uma coisa que todo idoso deveria ter é ter algum médico que, digamos assim, centralizasse isso e, na verdade, tivesse esse controle, né? A figura do geriatra é muito importante por causa disso, né? E às vezes, assim, o ajuste no tratamento medicamentoso é fundamental para minimizar os efeitos adversos. Mas com relação ao exercício, cara, bom, a literatura já nos mostra que para muitos fatores, o exercício vai ter até mais efeito do que o medicamento, Uhum. né, recomendado para aquele caso, e sem o efeito adverso. Isso começa por aí, isso é uma coisa positiva. Então, assim, por outro lado, como eu falei, se o exercício gera uma redução na pressão arterial, se o exercício gera uma hipotensão pós-exercício, eu não tenho como não considerar o fator exercício
que precisa estar presente na hora de prescrever medicamento. Então, acho que é muito importante o médico, né, fazer isso e no caso dos profissionais que trabalham com exercício, observar isso quando isso não foi observado e chamar a atenção do médico. Olha, esse cara, poxa, eu tenho notado aqui que a pressão arterial dele ela vem estando diminuída, ele tem apresentado tontura, tem que ter essa interação. Mas assim, por outro lado, cara, poxa, se o paciente ele toma um medicamento que influencia, por exemplo, no equilíbrio dele e ele tem um risco de quedas maior, será que colocar ele caminhando na esteira ou mesmo estimular ele para caminhar sozinho, né, em volta de um parque para melhorar a quantidade, será que isso é o mais correto, o menos arriscado? Não, né? Então, até mesmo o exercício ele pode se converter num fator de risco, dependendo do medicamento utilizado, né? Então, assim, é muito legal o trabalho, assim, ele traz esse paralelo, né? Inclusive mostrando ali os tipos de exercício, assim, que poderiam ser, que tipo de interação poderiam ter com os medicamentos, né? Tô olhando aqui para ver qual é a figura 5, né? O manejo integrado ali de exercício, farmacoterapia e intervenções de nutrição, né? Então, por exemplo, o treino de equilíbrio e o treinamento de força, né, para o controle neuromotor, ele pode atacar muito bem os efeitos adversos, que são fadiga, ortostase, né, prejudicada, então, por hipotensão, distúrbios na marcha, deterioração cognitiva e de saúde mental, né? Então, medicamentos que geram esses efeitos adversos, eles podem, né, eles devem, né, apresentar melhora nesses efeitos adversos com determinados tipos de atividade física que vão atacar diretamente esse efeito adverso, mas, né, poxa, como eu falei, um determinado medicamento gera um problema de equilíbrio. Bom, eu preciso treinar equilíbrio? Preciso, mas eu tenho que cuidar que exercícios de equilíbrio eu vou prescrever e que forma de supervisão eu vou exercer, né? Então, tá sempre próximo do idoso ali, né, para evitar ali um acidente né, que a gente sabe que dependendo da reserva funcional pode ser fatal, inclusive. Perfeito. E eu acho que tem uma questão, né, que eu acho que é o controle tanto de horário, né, que ele toma a medicação, para você até poder escolher qual é o horário que você poderia fazer um exercício, outro, recomendar que ele faça, né, alguma atividade específica que eu acho que ajuda nesse manejo e até possivelmente poder conversar com o médico que está acompanhando, para a gente poder realmente guiar, mesmo que não seja a gente que prescreva, né? Então, o mínimo do Sim. conhecimento para poder ajudar nesse balizamento ele é totalmente importante. Eduardo, a gente está indo para os momentos mais finais aqui, e eu acho Tá. que a gente tem um momento, a tabela final das recomendações, e aquela mensagem pessoal levar para casa, né? Assim como você falou que você gosta bastante, queria que você tentasse fazer um resumão aí para a gente poder fazer esse fechamento e essas recomendações principais que você acredita em relação ao exercício na pessoa idosa. Cara, assim, ó, eu acho que tem algumas coisas assim a gente até já comentou assim, mas né, que é a questão da dose-resposta, né? Eu acho que assim tem outras que são que poderiam, né, ser somadas a elas, mas assim, começando por que é uma recomendação mais genérica, né, cara? Acho que força e potência são pilares que não podem nunca ser deixados de lado. Uhum, Independente, pratique o que você gosta de praticar. Cara, não adianta jogar xadrez, porque o xadrez não vai te salvar. uhum, Pode ser muito bom para a tua cognição. Não abandona o xadrez. Mas precisa treinar força, precisa treinar potência, certo? Em idosos independentes, então, cara, treino aeróbico, independentemente qual for, ele é extremamente recomendado. Em idosos dependentes, não adianta eu querer prescrever treino aeróbico, porque
ele não vai conseguir se exercitar o suficiente para gerar esse estímulo. Eu tenho que dar 2 passos atrás, seguir uma sequência lógica. Para um paciente que é acamado, para um paciente que tem dificuldade, né, de levantar, ele está próximo do zero, poxa, não adianta eu pensar na marcha se esse cara não consegue se colocar em pé. Uhum. Então, se eu pensar numa sequência lógica, levantar da cadeira e sentar da cadeira com controle é o passo 1. Uhum. Manter-se em pé, não adianta eu querer estimular o retreinamento de marcha se esse cara não consegue ficar em pé, em bipedestação, se ele não tem equilíbrio estático. Então, o equilíbrio é o passo 2, né? E um terceiro passo, claro, sim, é a marcha, né? Para depois, quem sabe, com muito sucesso, a gente conseguir um trabalho um pouco mais de média, longa duração, né? Uhum. Então, quer dizer, obviamente que, cara, eu posso trabalhar e devo trabalhar de forma integrada, né? A gente está se falando em ênfase, né? Uhum. Mas, claro, cara, tem outras coisas que são complementares, né? Que a gente não falou quando falou em dose-resposta, o tipo de exercício, estimular a prática em ambientes assim que sejam socialmente positivos, né? Então, Uhum. assim, poxa, as blue zones, um dos fatores comuns nas blue zones, nas zonas de maior longevidade, né? Inclusive, não é considerado, acho que, uma blue zone, mas tem grande fama de longevidade aqui em Veranópolis. Um fator que explica é a prática de atividade física entre amigos, entre familiares. Esse tipo de intervenção funciona muito, cara. Pode parecer, pode soar assim, para quem não estuda isso como algo muito um jargão, assim, mas não, isso tem evidência que influencia, né, cara? Tu se exercitar em grupo, se exercitar com pessoas que tu gosta, cara, traz retorno muito positivo, principalmente no engajamento, né, na aderência da atividade. E sim, também buscar atividades físicas que tu goste de fazer, ajuda a te manter mais ativo. Então, assim, a gente não pode fechar o olho pro sistemático, que às vezes é meio chato, não, porque Uhum. ele é chato, mas necessário, mas sim devemos, né, prestar atenção naquilo que também é prazeroso. Como eu comentei, né, no início da conversa lá sobre a dança, e outra, cara, que é o profissional de saúde muitas vezes não se preocupa. O que nós fazemos pelos nossos alunos ou pacientes quando nós não estamos com ele? E aí está um grande ponto-chave. Às vezes, até por uma barreira financeira, nós somos contratados por 2 vezes por semana. Uhum. Mas, como eu falei, os frágeis se beneficiam mais de 3 vezes por semana e até mais. Os hospitalizados, certo? E às vezes, cara, quem vai fazer isso por eles e pela gente, ser um braço direito nosso, é o cuidador, é Uhum. o familiar, é o próprio paciente, que às vezes com instruções simples, poxa, faz assim 2 séries de 6 levantadas, né? Estimula ele a subir escada, uma vez por dia, pelo menos, sobe, vai ao lado, vai dando segurança, mas deixa ele fazer a força com as pernas, subir, Uhum. entende? Isso, cara, às vezes é o que faz a diferença, porque a gente vai estar 2 vezes com ele, meia hora, 40 minutos, o que ele aguentar, mas nós não vamos estar 5 dias com ele. E esses 5 dias têm maior potencial de fornecer benefícios para essa pessoa, às vezes, do que os 2 dias que tu está com ele. Então, acho que as recomendações, elas precisam ser, e aí esse consenso fala muito disso, elas precisam ser ampliadas para os períodos em que o paciente não está com o profissional de saúde, Uhum. certo? Isso é uma coisa muito fundamental. E aí, claro, tem até atividades, cara, troca de base de suporte quando o idoso está escovando os dentes. Uhum. Na verdade, cara, primeiro, ele está fazendo um trabalho de equilíbrio ali, né, trocando a base de suporte, mas, cara, é um trabalho de dupla tarefa, que ele está escovando os dentes enquanto ele faz isso.
Tu entende? Uhum. Então, assim, o consenso traz essas recomendações e eu acho isso muito legal, assim, porque, como eu falei, às vezes a gente faz o melhor treino ou intervenção do mundo e não se dá conta de que a gente vai ter 2 horas por semana com o cara em 2 dias separados. E Uhum. os outros 5 dias, o que que ele faz? Será que não impactam mais no dia a dia? E a gente precisa trabalhar nessas recomendações também. Perfeito. E eu acho muito interessante que durante toda a leitura do paper, essa parte que você falou, né? Tanto de suporte social quanto ambiente, né? Acho que é o grande desafio de se criar inicialmente para realmente conseguir chegar na especificidade que a gente tanto falou, né? Então, se não tiver essa adesão do paciente, você não pensar no contexto que ele se encontra, é o que você falou, são 2 horas por semana que você está junto, o resto, Ah, todas as horas, ele está sozinho, né? Então, pensar qual que é os componentes é a filha, uma cuidadora, né? Quem que está no meio, né? Ou até criar contextos com netos, por exemplo, para você criar brincadeiras entre si, que seja essa dupla tarefa e deixar aquilo um pouco mais leve, né? Então, são pequenos estímulos que constantemente acabam com certeza facilitando. Rafinha, alguma consideração final aí do paper? Olha, eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi no final, né, a discussão sobre implementação. Olhando os números macro, é interessante ver como isso é claramente um problema de implementação, né? A gente Uhum, talvez nunca teve tanta pouca adesão às diretrizes de prática de atividade física e exercício como a gente está tendo agora. E a gente, ao mesmo tempo, está vivendo uma inversão da curva de envelhecimento, né? Da pirâmide de envelhecimento. Então, a gente, né, pensa que a gente está tendo mais gente idosa, ou isso é uma tendência, ao mesmo tempo que a gente tem uma tendência de ter mais pessoas cada vez mais sedentárias, o que acaba entrando justamente, né, naquela trilha que a gente falou, né, do fenótipo de envelhecimento negativo, por assim dizer. E a gente tem um problema geracional aí, né? Muitos idosos, vamos falar da geração fitness, por assim dizer, né? Uma geração que talvez pegou X para frente, eu não sei exatamente quando, mas a gente tem as gerações de idosos atuais que não têm essa cultura de uhum, atividade física e exercício, né? E mesmo dentre aqueles, como a nossa geração, a geração X, por exemplo, boomers, que ainda tem alguma, né? Tem alguma exposição a isso, é um conceito que eles já ouviram, a adesão é baixa, né? Então, uhum, acho que essa recomendação, além da dose, por assim dizer, essa recomendação de talvez tentar olhar quais são os fatores que podem, de fato, aumentar a adesão a programas de exercício, pensando na tese de envelhecimento saudável, né? Pensando que a gente não tem um desfecho de curto prazo nisso, a gente precisa de uma implementação a longo prazo. Isso também, para mim, me chamou bastante atenção, né? Porque é isso, a tendência parece ser, na verdade, a gente ter mais idosos inativos, se a gente olhar por todos os dados, né? uhum, Inclusive, cara, tem o consenso, ele traz detalhes do programa Vivi Frail, né? Que é um uhum, programa que ele é criado não só para... ele busca uma certa individualização de acordo com a capacidade funcional, mas eu acho que uma das coisas importantes dele é que ele, assim, ó, o Vivi Frail, ele é criado não necessariamente para ser supervisionado por um profissional de saúde, porque um profissional de saúde, principalmente um profissional que tem formação sobre exercício, como fisioterapeuta, professor de educação física, ele sabe o que fazer, ou pelo menos deveria saber. O Vivi Frail, ele vem para auxiliar os idosos em que não têm a companhia de um profissional de educação física, como um fisioterapeuta, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande dificuldade, porque assim, nem todos os idosos, e aí quando a gente tem uma certa diversidade demográfica, né, tem acesso, seja por localidade, seja até por classe social, a um profissional de exercício, né, cara? Então, assim, ter políticas públicas, e isso, claro, obviamente requer investimento, mas ao mesmo tempo tu tá investindo, cara, tu tá economizando no Sistema Único de Saúde, isso vai impactar a vida de todo mundo de certa forma, né, cara? Porque né, menos gastos com medicamento, tem uma série de benefícios. Cara, esse trabalho aí que eu comentei, que ele é mencionado no consenso que a gente fez, cara, a gente mostra uma redução em 1 ano de intervenção, uma redução média no gasto mensal de cada paciente de 330 euros, tá? uhum. Com uma inversão de 680 euros anual. Então, quer dizer, o exercício, num primeiro momento, ele pode ser custoso para tu implementar como política pública, mas depois ele é custo efetivo, Uhum, né? Ele acaba gerando. Então, assim, não só
Nós, profissionais, precisamos estar preparados para essa inversão da pirâmide demográfica, precisa ter a adesão da população, mas também quem tem a caneta na mão para decidir os investimentos precisa investir nisso, cara, porque isso vai ser importante em termos de saúde pública, não só para o Brasil, para qualquer país, né? Só que tem países assim que certamente estão mais avançados, né? E aí tem políticas mais eficazes nesse sentido, né? E a gente ainda tem muita dificuldade. Mas enfim, né, cara, esse é um tema aí também que dá bastante pano para manga, né? E o que eu posso deixar aí recomendar aí que todo mundo que trabalha com envelhecimento leia esse trabalho. E certamente vai ser sempre muito bom receber críticas e tentar crescer com elas aí para um próximo consenso. Muito bom. Eduardo, a gente vai nos momentos finais de verdade, agora a gente vai finalizar, né? Então a gente vai deixar, obviamente, o link do paper, os seus trabalhos também, né? Que são diversos, né? Deu para ver a bagagem aí que você tem. E, obviamente, eu gostaria que se você quisesse divulgar algum trabalho teu ou algum lugar de acesso, fica super à vontade aí para a gente fechar o episódio. Cara, eu, na verdade, eu sempre recebo muito pedido de trabalho ali pelo Instagram, né? Meu Instagram é o Uhum. Underline Cadori, e eu sempre, como eu não acabo não enviando o arquivo pelo Instagram, eu sempre dou o caminho, dou o meu e-mail ali para a pessoa que me pede ali, né? Mas também pode, para quem acessa o ResearchGate, eu também estou, Uhum. nossos trabalhos estão todos lá. Então, enfim, posso deixar aí meu e-mail também, é o edcadore@yahoo.com.br. Eu sempre respondo, sempre mando os artigos solicitados. Então, enfim, vai ser sempre um prazer responder e divulgar nosso trabalho, já agradecendo sempre pelo interesse. Então a gente vai fechando aqui, Eduardo. Muito obrigado pelo tempo, pela conversa, por todo esse conhecimento. Parabéns por tanto trabalho, né? E acho que trabalhos de impacto, não só trabalhos que realmente não façam tanta diferença, mas muito bacana conhecer alguém com tanta profundidade dentro de uma área específica, né? Com certeza a gente deve voltar e se falar, conversar, né? Como eu falei para você, a gente tem nosso apoio de Geronto, então a gente tem um público específico disso. Com certeza o pessoal vai se beneficiar. Queria agradecer de novo, Rafinha. Então a gente fecha aqui. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu!